de Ruth, já fizemos uma visão panorâmica da história. Agora vamos explorar mais detalhadamente seus capítulos e versículos, focando nos principais personagens, Ruth, Noemi e Boaz. E nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sinceras. A palavra-chave desta lição é amor, e esta é uma história de amor e fé, e que se desenrola no período dos juízes, um tempo marcado por uma estagnação espiritual significativa entre os israelitas. Este período, que durou entre 300 a 400 anos, foi caracterizado pela desobediência do povo de Israel à lei do Senhor. Em primeiro lugar, pode-se observar como pano de fundo a falha na transmissão da fé. Os israelitas não cumpriram a ordem de Deus de ensinar seus mandamentos aos filhos, conforme instruído em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, se serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. E a negligência nessa instrução resultou numa geração que não conhecia o Senhor nem suas obras. Cada geração se afastava mais de Deus, resultando em ciclos de pecado, opressão e libertação, conforme Juízes 2, versículo 10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E essa situação virou um ciclo vicioso de desobediência e opressão. Devido à desobediência contínua, Israel sofreu repentinamente com a fome e a opressão por nações estrangeiras. Esse padrão está detalhado em Levítico 26, Deuteronômio 28, onde Deus prometeu que a desobediência resultaria em seca e fome. Deuteronômio 28, 24. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereça. Quando a fome e a opressão vinham, o povo clamava ao Senhor por libertação. Deus então levantava juízes para libertar Israel, mas o ciclo do pecado e da opressão continuava, pois os pais não ensinavam a lei do Senhor aos seus filhos. E Belém, cujo nome significa casa do pão, estava em fome, ironicamente. E esse tempo de escassez ocorreu porque Israel estava em desobediência, como visto na narrativa de Ruth. Elimeleque e sua família se mudaram para Moabe para buscar o sustento, deixando a terra prometida. A fome em Belém simbolizava a falha espiritual do povo. Para combater essa estagnação espiritual, Samuel, o último juiz de Israel, criou as escolas dos profetas. Essas instituições foram estabelecidas para ensinar a palavra de Deus e treinar líderes espirituais, tentando romper o ciclo vicioso de desobediência e opressão. A tragédia espiritual do tempo dos juízes proporcionou o cenário para a história de Ruth. E em meio a esse cenário de desordem e desobediência generalizada, a lealdade e a fé de Ruth e Noemi destacam-se como exemplo de devoção a Deus. A história de Ruth nos lembra que mesmo em tempos de escuridão, de dúvidas, Deus ainda trabalha para cumprir seus propósitos, como é visto na história de Ruth, na providência divina que guiou Ruth até Boaz, garantindo a linhagem que levaria ao rei Davi e espiritualmente ao Messias, o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 5. A história de Elimeleque, conforme narrada no livro de Ruth, é um exemplo clássico de desobediência às instruções claras de Deus. Elimeleque e sua família residiam em Belém de Judá, uma terra que lhes fora dada por herança divina. No entanto, quando a fome atingiu a terra, Elimeleque tomou uma decisão precipitada e diríamos espiritualmente desastrosa. Ele decidiu levar sua família para Moabe. Moabe não era um lugar destinado aos israelitas. Deus tinha sido explícito sobre isso em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. A fome que assolava Belém estava intimamente ligada à desobediência do povo de Israel. Em vez de buscar arrependimento e retorno à fidelidade, Elimeleque escolheu a fuga. Ele não encorajou os israelitas a se voltarem para Deus, mas em vez disso abandonou a terra prometida e se mudou para Moabe. Um ato que pode muito bem refletir um coração egoísta e uma falta de confiança nas promessas e provisões de Deus, e até abandono da fé. Naquele tempo havia uma crença comum de que cada nação tinha o seu próprio Deus. Ao migrar ele e sua família para as terras de Moabe, simbolicamente ele estaria rejeitando o Deus de Israel e buscando refúgio em Quemos, o Deus dos Moabitas. E
foi uma decisão que pode muito bem revelar também uma visão horizontal da vida, focada apenas nas necessidades materiais e imediatas, em detrimento de uma comunhão mais profunda com Deus. E ele escolheu a fertilidade de Moabe ao invés da obediência e confiança no Senhor. E esta escolha teve consequências espirituais e práticas danosas, desastrosas, não apenas para ele, mas para toda a sua família. A história de Elimeleque serve como uma advertência contra a busca de soluções temporais às custas da fidelidade eterna. Ela nos lembra a importância de permanecermos firmes nas promessas de Deus, mesmo em tempos de adversidade. A verdadeira segurança e provisão estão em confiar em Deus e seguir os seus mandamentos, como os ensinava Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa história é uma narrativa que nos ensina a importância da obediência e da confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, a nossa fidelidade deve ser inabalável, pois Deus é sempre fiel às suas promessas. Como já dissemos, decisão que resultou em morte. Seus filhos Malom e Quilion seguiram seu exemplo e se casaram com mulheres moabitas, e o que era contra a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 a 4. E a permanência em Moabe e o casamento com mulheres locais refletiam uma rejeição contínua à vontade de Deus. A morte de Elimeleque, seus filhos, trouxe grande sofrimento a Noemi, agora sem esposo e sem filhos em uma terra estrangeira. E essa tragédia é um testemunho do que ocorre quando se desobedece a Deus. Mas em contraste, Noemi permaneceu fiel ao Senhor, acolhendo e ensinando suas noras sobre o Deus de Israel, que apesar de todas as circunstâncias adversas, Noemi não tratou suas noras moabitas com rejeição. Pelo contrário, ela as acolheu e as instruiu nos caminhos do Senhor. O testemunho de Noemi teve um impacto significante, especialmente na vida de Ruth, que decidiu seguir Noemi de volta a Belém e adotar o Deus de Israel como seu próprio Deus. Ruth capítulo 1, versículos de 16 a 17. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E a história de Elimeleque e Noemi é uma lembrança de que as decisões contrárias à vontade divina trazem consequências trágicas. Deuteronômio 28, 24 nos alerta. Já Noemi e sua fidelidade nos ensina a importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo em tempos de adversidade. E a sua história nos chama a construir nossas famílias sobre a obediência à palavra de Deus, resistindo às tentações de buscar soluções temporárias no que nos afasta do Senhor. Hoje, muitas famílias enfrentam desafios semelhantes aos de Noemi. Pais e mães trabalham incansavelmente para prover materialmente, mas muitas vezes negligenciam a criação de seus filhos na palavra de Deus. E este afastamento espiritual pode levar a consequências graves, como a delinquência e a perda de valores morais. E a história de Noemi nos encoraja a ensinar nossos filhos sobre Deus e viver de acordo com seus mandamentos. E é um chamado para mantermos a nossa fé e integridade, confiando que Deus proverá, mesmo nos momentos mais difíceis. A narrativa de Noemi é uma poderosa lição sobre a importância da obediência a Deus e a confiança em suas promessas, e nos desafia a viver uma vida de fé e fidelidade, ensinando as gerações futuras a seguir ao Senhor de todo o coração. Ruth e Orfa prontamente decidiram acompanhar a sogra, mas assim que iniciaram a viagem, Noemi as liberou para que voltassem à casa de seus pais. Ruth capítulo 1, versículos 7 e 8. Pelo que saiu do povo onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Apesar de sua idade avançada, Noemi pensou primeiro no futuro de suas noras. Ela sabia que, de volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e construir família. Ruth capítulo 1, versículos de 8 a 13. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido.
ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes maridos, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor desgarrado contra a minha mão. Noemi agiu sem manipulação emocional, que é fundamental para relacionamentos saudáveis. Manipulação emocional é sutil e pode se manifestar desde a infância. Provérbios capítulo 20, versículo 11. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Noemi aqui exerce uma liderança pelo amor. O amor e a fidelidade de Noemi é seguido por suas noras, de maneira que elas a seguem, dispostas a irem com sua sogra para uma terra estrangeira, terra de Israel. Noemi amou as suas noras. Estas duas mulheres conheceram o amor de Deus através da sua sogra. Noemi é um exemplo de como a fé pode transformar nossas vidas mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A sua história nos mostra que ao confiarmos em Deus e mantermos nossa integridade, nós podemos superar qualquer adversidade. E a perseverança de Noemi é uma lição valiosa para todos nós, lembrando-nos de que o amor e a fé em Deus nos sustentam nos momentos mais sombrios da vida. Como diz 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando recebemos o amor de Deus, esse amor transforma nossos corações e nos une ao povo de Deus. O Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nós nos integra à comunidade de crentes. A fé de Ruth floresce sobre uma liderança adequada, não opressora, não escravizadora, mas mestra no bem e de bons exemplos. E as Escrituras destacam a importância das mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo de número 24, versículos de 1 a 10, João, capítulo 20, versículos 11 a 18, mostrando seu papel crucial na propagação do Evangelho e na propagação da fé. Essa sensibilidade deve ser reconhecida e valorizada, permitindo que o potencial feminino se desenvolva plenamente sobre uma liderança que guia e apoia, evitando a exploração da fé. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Romanos capítulo 16, versículo 12, Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 6 a 7. Ruth não apenas falou de seu amor e fé, ela os viveu, ela os praticou. Ao chegar em Belém, ela se ofereceu para trabalhar arduamente nos campos, recolhendo espigas para sustentar Noemi. Ruth capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha. Este trabalho humilde era um testemunho de sua fidelidade. E isso era conforme a lei de Israel, conforme o que está escrito em Levítico capítulo 19, versículos 9 a 10. Quando também cegares a messe da tua terra, canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E esse trabalho humilde era um testemunho de sua disposição de enfrentar dificuldades para sustentar sua sogra. A dedicação de Ruth chamou a atenção de Boaz, um parente distante que mais tarde se tornaria seu esposo e redentor da família. Ruth capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A fé fervorosa de Ruth é um exemplo inspirador para todos os tempos. Ela nos ensina que o amor verdadeiro e a fé prática são manifestados através de ações concretas, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. Assim como Ruth, que nossas vidas sejam um testemunho vivo da fé e do amor inabalável, sempre prontos a demonstrar nosso compromisso com Deus e com os outros. Não apenas em palavras, mas em ações sinceras e dedicadas.